Oi, pessoal, beleza? Eu vou dar uma recapitulada aqui a parte de isomeria, né? Aqui nós temos aqui, ó, isomeria primeira parte, mas na verdade isso aqui já é uma parte extra, né? A parte de isomeria. Então, olha, eu tenho aqui o livro do Solomon, que é o que eu indiquei para vocês. Vocês podem estudar essa matéria lá no livro do Solomon. Se você for no capítulo 2 e o 3, lá você vai ver sobre isomeria, ok? E esse livro aqui do Rafael Salles também está lá na biblioteca virtual. Você pode recapitular lá, seguindo este livro, tá? Ok? A isomeria, então, qual que é o objetivo dela? Conhecer e diferenciar compostos isômeros, já sabe o que é isômeros, classificar os tipos de isomeria, caracterizar as propriedades dos compostos, definir a aplicabilidade desses compostos isômeros, que eu já falei na sala de aula, né? Destacar a importância do conhecimento sobre compostos isômeros na indústria farmacêutica. Ok? A primeira isomeria que a gente viu foi isomeria constitucional. Eu posso chamar de plana também, tá? Isomeria constitucional. Os isômeros pertencem à mesma função química, possuem a mesma cadeia carbônica e se diferem pela posição de ramificação. Olha aqui, ó. Por exemplo, ou de um grupo funcional. Quer ver aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, um cloropropano. Então, o cloro está no carbono 1. E aqui já está no carbono 2. Portanto, esses dois que tem essa fórmula aqui, ó, C3H7Cl, eles são isômeros porque tem nome diferente, tá vendo? O cloro está numa posição diferente. Olha aqui, ó, o de baixo, C5H8. Um pentino ou dois pentinos. Então, um pentino porque a tripla está no carbono 1 e aqui no carbono 2. Tá vendo? Então, é muito fácil você identificar isômero plano. Olha aqui outro aqui, ó. Isômero plano ainda, ó. O butano e o metilpropano. Eu dei esse exemplo na sala. O penteno tem dupla, cadeia aberta, e o 5-pentano, que não tem dupla e a cadeia é fechada. C5H8 é a fórmula molecular aqui dos dois. Ó. C4H10 é a fórmula molecular dos dois. Para ser isômero, tem que ter a mesma forma molecular. Okay? A isomeria plana ainda tem essa aqui, ó. Etanol éter metílico. Se você observar essas duas fórmulas, ela tem um é álcool, a outra é éter, mas ambas possuem dois carbonos, 3H e um O. Então é o etanol e o éter metílico. Ok? Então são dois grupos de funções diferentes, mas que com a mesma forma molecular. Ok? A isomeria de compensação ou metameria é também uma isomeria plana. Você observar essas duas aqui, ó, todas duas são aminas secundárias. Só que uma tem o nome metilpropilamina e outra dietilamina. Você vê que aqui eu tenho 3 carbonos de um lado e um do outro. Aqui eu tenho 2 de um lado, 2 do outro. Então, a diferença aqui é o quê? É é a, a posição do heteroátomo no meio dos carbonos. Aqui eu tenho um heteroátomo que tem 3 de um lado e um do outro, e aqui eu tenho um heteroátomo com 2 carbonos de cada lado. A gente chama isso aqui de isomeria de compensação. É isomeria constitucional, tá, pessoal? Mesmo isomeria constitucional. Eu não vou pedir, eu não vou perguntar se é plana de posição, de nada. Eu quero que você saiba isso, tá? Aqui um caso de isomeria interessante, ó. A gente chama de tautomeria. É quando você tem um equilíbrio de duas funções diferentes. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma cetona, esse aqui é um enol. Mas se você observar o que é um rearranjo molecular, o que aconteceu aqui? Uma era cetona de um lado e agora virou um enol. Isso é quando eu tenho um equilíbrio, tá, gente? Eu preciso ter um equilíbrio. Ou um aldeído enol. Tá vendo? Aqui é aldeído, aqui é enol. Enol, você lembra, né? É quando você tem o COH com dupla ligação. Aí é um enol. Então aqui eu tenho um equilíbrio de cetona e enol, e aqui um equilíbrio de aldeído e enol. Também é uma isomeria constitucional. Tá? Aqui tem um resuminho aqui, ó, os isômeros constitucionais
né? Constitucionais. Aqui eu tenho aqui uma subdivisão, né? É a cadeia do mesmo tipo. Aqui existe equilíbrio químico, aqui no caso da isomeria de função, né? Um é álcool, outro é éter, um é aldeído, o outro é enol. Acabei de falar com vocês, né? Aqui a cadeia é do mesmo tipo, mas aí pode ter duas coisas. Quando ela não é do mesmo tipo, isomeria de cadeia. Quando ela é do mesmo tipo, aí eu tenho o quê? Isomeria de posição, isomeria de compensação. Mas, na verdade, isso aqui é tudo isomeria constitucional. Álcool, aqui é o 1-propanol, aqui é o 2-propanol. É o mesmo, tá vendo? É o mesmo álcool. Só que com cadeias com a posição do H diferente. Aqui é um éter, né? Eu tenho aqui, ó, metilpropil éter, e aqui eu tenho dietil éter. Então, eu tenho duas cadeias que têm o grupo heteroátomo no meio de quantidades diferentes de carbonos, ok? Chamado de metameria isso, beleza? Agora vem a isomeria, que a gente chama de isomeria de que? Cis e trans, né? A isomeria cis e trans, pessoal, é aquela que pode ter cadeia aberta ou cadeia fechada. Então, quando ela tem uma cadeia fechada, por exemplo, aqui ó, você pode observar que o cloro e o H, o cloro e o H, você pega aqui, ó, essa cadeia e passa uma linha aqui, sabe? Passa uma linha dividindo aqui, ó. Você vai descobrir o quê? Que os dois cloros ficam do mesmo lado da linha. Tá vendo? Passa uma linha dividindo aqui, ó. Os dois cloros do mesmo lado da linha. Essa aqui já é diferente, ó. O cloro está na parte de baixo e aqui o cloro está na parte de cima. Você passar uma linha aqui assim, ó, vai ver que que os ligantes parecidos, os ligantes iguais, estão lados opostos da linha, que a gente chama de trans. Então, o nome aqui fica assim, ó, cis 1,2 dicloro ciclopropano. 2 cloro. Também é 2 cloros, só que aqui é trans, ó. O cloro está do lado de baixo, o cloro está do lado de cima. Aqui, ó, os dois lá de baixo, tá vendo? O H também. Você olha o H e olha o cloro. Então, é isomeria cis, isomeria trans para cadeia fechada. Aí vamos lá, então, aqui para um outro aqui que eu trouxe para vocês. Ó. É, quando você observa esses compostos que são isômero trans, cis e trans, cadeia fechada, né? Cadeia fechada. Eu boto aqui, tá? Só porque eu quero falar da cadeia aberta. Aqui, ó. Então, aqui você vê o CH3, CH3, HH. Tá vendo aqui? Tá do lado dos opostos, ó. Tá vendo? A diferença é isso aqui, tá vendo? Aqui, temperatura de fusão menos 139. Temperatura de fusão menos 105. Temperatura de ebulição 3,7 graus Celsius positivo. Aqui é 1. Não é muito grande a diferença, mas é diferente, tá vendo? Então, isso significa o quê? Que esse composto é diferente desse. Então, um é cis, o outro é trans. Beleza? Voltando aqui um pouquinho, a cadeia ainda a cadeia fechada, você pode observar aqui, olha aqui. Esse composto, ele pode ter dois compostos diferentes, tá vendo? Esse composto está escrito assim, mais grosseiramente, e aqui não, aqui já está colocando mais no espaço, né? Quando você vê aqui uma, uma linha mais cheia, significa que essa estrutura aqui está para frente, está vindo para o meu lado, tá? Está vindo para o meu lado. E esse do fundo aqui está lá no fundo, né? Então, se você observar, o CH3 mais o CH3 estão do mesmo lado. Se você passar uma linha aqui, ó, está do mesmo lado, tá? Então, aí eu tenho aqui, nesse caso, um cis. E aqui, quando o outro composto, né, que tem CH3, CH3, passando uma linha assim, ó, vai ter o quê? Lados opostos. Então, esse aqui é o trans, esse aqui é o cis. Fácil de ver, não é? Muito fácil. Aqui, ó, cis 1,2 dimetilciclobutano, trans 1,2 dimetilciclobutano. Então, é tudo 1,2 dimetilciclobutano. Tudo 1,2 dimetilciclobutano. Só que um é cis e o outro é trans.
a diferença aí, tá? Beleza? Aí quando tem, ali, então eu já falei sobre isso aqui, quando a cadeia é aberta, eu tenho que olhar um carbono que tem dupla, né? Não pode esquecer disso, tá? Você sempre vai olhar na cadeia, se tem 2 carbonos com dupla ligação, aí a partir dessa ideia é que você vai olhar se o composto possui isomeria cis e trans, tá? Tem que olhar então, observa, na cadeia aberta, né, cadeia fechada, não tem isso, tá? Não tem dupla ligação, mas na cadeia aberta, aí sim, tem a dupla ligação entre 2 carbonos, ok? Aqui, mais uma vez, mostrando aqui, ó, o cis e o trans. Quando ele tem 2 cloros ligados, pode estar de um lado menos estável, mais estável, tá? Esse aqui é um composto que tem menos energia interna, esse aqui tem mais... Não, esse aqui tem mais energia interna e esse aqui menos energia interna. Esse é o composto mais estável e esse aqui mais instável. Isto é, menos estável, mais estável. Beleza? Ok? Então, era essa recapitulada que eu queria falar com vocês, tá? Até na próxima vez.